Muito obrigado pelo convite. Eu estou achando que vocês estão com uma iniciativa super legal na FEFELESH de fazer essa iniciativa de seminários sobre fluxo de origem e destino, quer dizer, sobre Covid-19 em geral, e obrigado pelo convite para a gente. Esse é um trabalho, acho que eu vou colocar o slide, eu vou colocar a apresentação aqui novamente, e aí a gente vai e fica tudo. Vou falar um pouco da história desse trabalho, que eu acho que é uma coisa interessante para a gente, que é aquela coisa da academia, do evento causando a oportunidade e levando a pesquisa. Basicamente, a gente ainda está num trabalho, quase que um teste de conceito ainda, mas ele foi originado da onde? Basicamente, a gente descobriu pela internet uma simulação, a gente até vai apresentar o link original, que falava sobre a disseminação do Covid na cidade de Tóquio e como medidas para reduzir a mobilidade urbana na cidade de Tóquio afetavam o espalhamento, a disseminação do Covid-19 na cidade de Tóquio. Achando aquilo super sensacional, por quê? Porque eu e o Rodrigo Moita, a gente já tinha um conhecimento sobre os microdados da pesquisa origem e destino, a gente sabia que era uma baita base legal para trabalhar e que a gente podia adaptar esse negócio para responder essa pergunta de uma forma relativamente rápida. Aí eu e o Moita, a gente falou, puxa que legal, temos tempo para fazer isso, aí a coisa fica um pouco difícil, porque aquela coisa, todo mundo está super, ultra ocupado. A gente falou, bom, precisamos de gente boa para trabalhar aqui. Aí convidamos a Tainá e a Denise, elas acharam super legais, e aí a Tainá falou, não, mas eu já estou trabalhando numa iniciativa paralela com o Nereus, que é o Núcleo de Economia Regional da FEA. Então vamos juntar tudo. Então a equipe final, ela ficou sendo composta por mim, que sou Cláudio Singer, sou professor titular no Departamento de Economia da FEA, a Tainá, que é ex-aluna da graduação na Economia, mestranda em Administração Pública na EASP, lá com o Ciro, está no mercado acadêmico, né, Tainá? A Denise, que é doutoranda em Economia na FEA, o Rodrigo Moita e o André Chagas, que são professores doutores no nosso departamento. Então, a gente está num trabalho, a gente já tem boa parte das partes móveis bem amarradinhas, mas eu acho que essa apresentação vai ser muito legal para a gente ouvir um pouco feedback, para a gente ter algumas decisões sobre que caminho esse trabalho vai tomar nos próximos meses. Muito bem, falei, agora vamos falar o que a gente vai fazer. Então, a ideia nesse primeiro momento era ter todas as partes móveis e meio que servir de uma organização dos dados e poder fornecer um simulador que pudesse ajudar um pouco nesses formuladores de política. A gente agora que vai chegar na parte de tentar transformar esse teste de conceito em um artigo acadêmico com uma hipótese de pesquisa mais quadradinha, mais tradicional. Tá? Novamente, então, a origem do trabalho, a ideia, o link que a gente olhou e achou sensacional lá na história inicial disso aqui, é esse link que está aqui do Data Bento Box, que ele faz, que é um trabalho de março desse ano para a cidade de Tóquio. E a gente aí reaproveitou boa parte da ideia para o caso da cidade de São Paulo. Atualmente, a gente está num trabalho que é um refinamento do modelo epidemiológico, que já eu vou falar, a partir desse paper aqui, que ele já foi publicado, acho que naquela PLOS 1, que é sobre a dinâmica da Itália. É um modelo epidemiológico um pouco mais, digamos assim, rebuscado, porque você tem alguns estados diferentes do que tinha antes, mas é uma extensão interessante do que a gente está fazendo. Mas, só para antecipar, nossa ideia é pegar os dados de fluxo de passageiros e de transporte na cidade de São Paulo
na região metropolitana, desculpa, para modelar a disseminação do vírus dentro da cidade na região metropolitana de São Paulo, por enquanto usando os dados da pesquisa Origem-Destino 2017. Muito bem. Então, só falar um pouco dessa pesquisa Origem-Destino, assim, eu acho essa base de dados, eu acho as bases de dados da pesquisa Origem-Destino sensacionais. Eu acho elas subutilizadas. E se vocês tiverem algumas perguntas, podem me fazer. Eu estou aqui olhando no chat, não sei se são perguntas para mim. Fui eu só, desculpa, Cláudio. Estava mandando aqui do trabalho de toque pessoal. Então, são uma amostra de mais ou menos 30 mil domicílios na região metropolitana, que representam o fluxo de moradores da região nos diferentes modos de transporte. Aqui a gente tem um heat map de concentração das pessoas e concentração de viagens, origem e destino. Os mapas são essencialmente indistinguíveis a olho nu, mas o grosso das viagens, seja origem, seja destino, começa aqui. Todas as nossas simulações, elas vão passar por ter um modelo epidemiológico, que já vou falar um pouco dos detalhes deles, e também acontece existe uma premissa sobre onde acontece esse caso inicial. Esse caso inicial, ele começa na região aqui, no quadradinho correspondente ao número maior de viagens de origem. Basicamente, a espacialização da região metropolitana aqui, ela está em quadradinhos, e esses quadradinhos, se não me falha a memória, Tainá, me socorra se eu estiver falando alguma imprecisão, mas é um quadradinho de 3 mil metros por 3 mil metros, 3 quilômetros por 3 quilômetros. Beleza, tem um caso inicial, que é na região vermelhinha desse gráfico. A partir daí, o que você tem? Você tem um modelo epidemiológico. Qual é o modelo epidemiológico que a gente está usando aqui? Esse é o modelo, eu acho que, mais básico dessa literatura de epidemiologia, pelo menos é o mais básico até onde a gente conhece, que é o modelo CEIR. Ele é chamado CEIR por causa das iniciais de cada um dos estados onde um determinado indivíduo ele pode estar. Ele pode estar no estado suscetível, no estado exposto, no estado infectado e no estado recuperado. E, basicamente, esse modelo é um conjunto de regras, e matematicamente elas são equações diferenciais, que governam a transição entre cada um desses estados. Essa transição, formalmente, as equações não são muito complicadas, elas são bem simples, e elas são governadas por esses parâmetros aqui, beta, que governa como é que você muda dessa caixa para essa caixa, para a caixa dos suscetíveis para a caixa dos expostos, o sigma, que você muda da caixa dos expostos para os infectados, e o gama, que você muda da caixa dos infectados para a caixa dos recuperados. Não existe aqui nenhuma transição do estado recuperados para o estado suscetíveis. Por isso que a gente está falando um pouco sobre... Por isso que tem um X nessa linha pontilhada entre recuperados e suscetíveis. A gente tem alguns números que a gente precisa colocar para esse modelo funcionar. Basicamente, o número, assim, tem dois números que a gente pega a data do estudo de Tóquio, que não são muito fora da literatura internacional. A gente está nesse exercício de estender, usando um modelo italiano lá. Os números são essencialmente dentro da meta-análise que os italianos fazem. E a gente faz duas simulações de gama, de beta, que são as correspondentes a diferentes medidas de exposição. Então, o beta de 0,25 seria um regime onde você tem medidas mais restritivas que reduziriam a
exposição das pessoas, enquanto o beta seria um caso baseline, onde você teria menos, digamos, isolamento social. A gente não pode mapear nenhuma medida específica, é simplesmente uma ideia mais de dizer, olha, a exposição é menor e a exposição é maior. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter, dentro de cada uma dessas regiões, você tem um modelo desse, e dentro dessas regiões, as pessoas vão ficando infectadas, vão ficando infectadas, e elas vão se movendo dentro da cidade de acordo com os fluxos, que são os fluxos da pesquisa Origem-Destino que a gente tem lá em 2017. E aí, com esses fluxos, a gente vai ter pessoas infectadas em outras regiões e isso vai afetar a disseminação da doença nessas regiões. Um ponto que a gente não tem ainda aqui, que eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar, a gente não tem contágio, a gente não tem infecção no trajeto. A disseminação aqui é um infectado sai, um exposto ou um infectado sai da região A, ele chega na região B, e aí a infecção vai passar na região B por causa desse cara que está infectado na origem e ele foi para lá. Essa é a ideia do modelo. Então, tem um monte de quadrículas, cada quadrícula roda um modelo CEIR, o padrão de mobilidade das cidades é o padrão de mobilidade da pesquisa Origem-Destino, e a gente brinca com diferentes alternativas de política. Diferentes alternativas de política no sentido de restrições de mobilidade urbana. Bom, só para mostrar para vocês, e eu acho que a forma que a gente conseguiu visualizar os resultados, são de duas formas. Uma com um mapa e outra com as curvas de infecção. Então, aqui nesse slide, a gente tem um mapa e a evolução ao longo do tempo e a disseminação. Eu, pelo menos, acho esses mapas super legais. Então, aqui para uma janela de 146 dias, a disseminação, deu para ver bem a disseminação, só vou passar rapidinho aqui de novo. Dá uma parada no 56, que era mais ou menos a época que a gente estava montando pela primeira vez essas animações. Como é que fica o gráfico em termos de infecção? Então, a gente tem aqui, nas nossas simulações, e esse é um ponto importante, que é um disclaimer que eu faço quando a gente fala dessas apresentações. Esses números que existem aqui, eles são números que são feitos a partir de premissas e dados que são da Origem-Destino lá de 2017. A gente ainda está pensando, mas mostra alguns fatos estilizados que eu vou tentar reunir um pouco mais para frente. Independentemente de se esses números são a representação absoluta da realidade, só para mostrar aqui, você tem aqui a curva de infecção na faixa do dia 51, na faixa de 5,1, que é por aqui, 5,1 na cidade de São Paulo, 612 mil pessoas. A gente não tem, neste modelo CEIR, exatamente um estado onde a pessoa morre. Essa é uma das coisas que a gente está fazendo no modelo italiano. Então, para a gente ter uma ideia de taxa de mortalidade, o que a gente arbitrou aqui foram duas taxas de mortalidade que foram externas, que a gente pegou da experiência internacional. Então, 3,4 era a taxa de mortalidade que a gente tinha visto para a cidade de São Paulo, e ela é super sujeita à subnotificação e todas essas coisas, na taxa de São Paulo há uns 20 dias atrás. Então, era o número de mortes dividido pelo número de casos notificados.
e dá essa taxa de 3,4 em cima dos 612 mil, dá mais ou menos esses 20.800. Para uma taxa de mortalidade que a gente considera como a mais próxima ou a menos sujeita ao problema de subnotificação, é a taxa de 0,5%, que dá os 3.060 que estão aqui embaixo nesse slide. Esses são os outputs padrão deste modelo. E aí a gente brinca um pouco com as medidas de limitação no tráfego na cidade de São Paulo. A primeira delas é uma redução de 50% das viagens ocorrendo 20 dias após o primeiro caso. Então, após o primeiro caso, todos os deslocamentos são reduzidos em 50%. E 20 dias porque foi justamente quando começaram as medidas de isolamento social aqui. Exatamente. Então, foi mais, a gente meio calibrou 20 dias com base na experiência da cidade de São Paulo que a gente tinha. Então, eu vou rodar a minha animaçãozinha de novo, vocês vão ver que vai dar uma diminuída. Tem um momento onde fica o pico, mas ele é menos intenso aqui nesse miolo do que no slide anterior. E a gente vê isso aqui também. Na curva. Então, aqui no dia 51, no dia 51, que é mais ou menos aqui, a gente tem 0,2, 24 mil casos, com a taxa de mortalidade. Novamente, a gente aplica essas taxas que a gente tirou da experiência internacional. Se a gente apertar mais para 70%, mantendo todos os outros parâmetros, a queda ainda é maior. Então, vocês vão vendo aqui o mapinha. Ele dá um pico, mas visualmente já aparece como sendo menos entupido de pontinhos rosa. Então, dá um pouco mais suave aqui por volta do dia 100, alguma coisa. Só um detalhe que a gente muda também o parâmetro. A gente muda o parâmetro do beta porque, junto com as medidas de isolamento social, as pessoas passaram a ter outras medidas de higiene, então, a taxa de contágio também é menor. Também diminui. O que a gente vai fazer aqui? Eu tinha esquecido esse ponto. No dia 20, a gente corta o tráfego, seja em 70%, ou 50%, ou 30%. E, ao mesmo tempo que acontece isso, a gente abaixa o beta da taxa de transmissão, porque a gente acredita que também tem a questão, a medida de distanciamento social, não apenas ela impacta a disseminação entre zonas ou entre quadrículas, mas afeta também o modelo CIR dentro de cada quadrícula. Tá? E aqui, mais baixo ainda, 12.460. Depois desses 70% de viagem, aqui tem um pouco de comparação, que eu acho que talvez mostre um pouco melhor um ponto que algumas pessoas podiam não ter visto. A comparação do business as usual, ou seja, aqui é no dia 51, aqui é no pico dos dois casos, aqui é com 50% a menos de tráfego. Mesmo no pico, se vocês olharem esses dois aqui, vocês vão ver que essa figura ela é muito menos densa em pontinhos do que a de cima, refletindo justamente que no pico essa disseminação é menor. E aqui, comparativamente, a gente tem o exemplo. O business as usual aconteceria o pico no dia 67, com uma taxa de infecção de 33%, com 50% de tráfego 20%, 18 e 10%, e a gente vê que, de fato,
a combinação da mobilidade urbana com as medidas de distanciamento social fazem essa curva espalhar para frente. O que vai acontecer? Aqui tem dois cenários interessantes que a gente faz. Um é a questão de você separar por classe social, uma das coisas que a gente pensa em fazer, mas no momento a gente simplesmente fez na forma de um cenário adicional, é você fazer essa medida de deslocamento entre as regiões, ela ser diferente, o efeito ser diferenciado por classe socioeconômica. E o cenário que a gente fez é um cenário assim bem cru, no sentido de a gente não fez grandes refinamentos, foi só classe A e B para de se deslocar e classe C, D, E se desloca bastante. A gente tem nesse primeiro gráfico aqui a magnitude relativa. A gente podia falar, mas classe A e B é tão pouca gente. Não, mas em termos de viagem não é tão pouco assim. Tem bastante viagem. O que acontece não muda muito do caso business as usual. Tá? Ele vai ser muito parecido com o caso business as usual. Acho que é melhor eu passar um pouco para frente aqui. Eu vou voltar aqui, só comparando. Comparando, muda muito pouco. Deixa eu ver aqui. Classe CDE, tráfego 348. Novamente, aqui a gente aplica as duas porcentagens. Aqui, a nossa ideia era ver se a gente conseguia visualizar um pouco se essa figura no dia 51 tinha um pouco a ver com o padrão de óbitos na cidade de São Paulo. Tem alguma coisa, se você olhar aqui esse miolo aqui para cima da marginal Tietê, é correspondente a essas 4 regiões aqui, também estão bem vermelhinhas, tem um pouco de similaridade, tem um pouco de movimentação aqui, mas é alguma coisa que a gente também está pensando em como fazer. E comparamos. E o último grupo de cenários que eu queria falar com vocês é o seguinte, é uma coisa que é um debate que a gente vê muito hoje, olha, já temos medidas de isolamento social, existe um debate, concordemos ou não, existe sobre se devemos sair agora ou não desse isolamento social. E aí a gente fez um cenário que começa tudo igual, o primeiro deles, que é o cenário de restrição mais forte, restrição de 70% do tráfego, mas só que ao final do dia 60 do início da redução de tráfego, as coisas voltam ao que era antes. A gente tem um mapinha, não dá para ver tanto a diferença no mapinha, mas o gráfico vai ser interessante, que a gente consegue ter a curva de infecção, ela tem uma cara bem interessante. Cadê? 60, 90, a gente faz para as duas coisas. Para 90 dias, que era a carinha que eu queria mostrar para vocês, para 90 dias, vocês notam que a curva de infecção ela vai dar um calombinho aqui. Então, para o dia... Aqui é correspondente ao dia da infecção, mas as medidas restritivas, elas acontecem aqui. Então, você vai ter aqui na faixa dos 110 este calombo, que é a infecção parar de descer e voltar a subir. Isso é uma questão importante que a gente consegue replicar ainda nessa coisa super mal parametrizada, como coisa bem preliminar. Então, a gente compara as coisas aqui os diferentes cenários, e esse último cenário, onde você tem um calombinho
acontecendo por causa do relaxamento da restrição de mobilidade 90 dias depois do início, faz com que o pico vá acontecer um pouquinho depois. Eu tenho duas perguntas aqui, mas antes de eu responder essas perguntas, eu vou só terminar porque eu já apresentei os cenários. O João Moraes tem duas perguntas e depois eu volto nelas. Tudo bem? Então, só para... Tá bom, não sei se a Tainá estiver respondendo no chat, mas só para fechar. Beleza, a gente tem um padrão territorial de espraiamento do vírus, que a gente considera que o fluxo de viagens entre regiões das regiões metropolitanas é importante. Segunda coisa, de fato, nossas simulações parecem apontar que as medidas de contenção devem ser importantes, mas elas precisam ser homogêneas na região metropolitana. E não dá para ser só grupos socioeconômicos. E nota, quando eu falo de só grupos socioeconômicos, eu não estou querendo dizer, tipo, alguma coisa com alvo. Às vezes, a medida é feita de um jeito que, o efeito prático dela é ser desproporcionalmente, afetar desproporcionalmente um dos grupos. O importante é que essas medidas não afetem desproporcionalmente a padrão de mobilidade de grupos específicos e uma retomada muito cedo das medidas de isolamento, de deslocamento na cidade, pode tornar inócuo o período que houve isolamento. A gente pode criar um pico um pouco mais para frente. Bom, e qual é a nossa lição de casa? A nossa lição de casa, o que a gente está fazendo? A gente está tentando pegar dados que repliquem um pouco mais a região metropolitana de São Paulo. Até agora, os dados que a gente está falando ou são internacionais ou são dados de tráfego na região metropolitana da origem e destino mais lá para trás. Tem questão de modelo epidemiológico, a gente tem um problema da subnotificação, a gente tem todos os problemas que o pessoal diretamente voltado para a epidemiologia tem. Questão de subnotificação, questão de regionalização desses dados. A gente está com dificuldade em encontrar esses dados regionalizados e com uma periodicidade legal o suficiente para a gente adaptar aqui. E não apenas a gente tem um modelo que governa a disseminação da doença geograficamente, mas tem também ao longo do tempo. Então, achar os dados no jeito não está sendo trivial. A gente precisa de medidas de dispersão do vírus na região, aí talvez medidas de isolamento social desagregados, seja a nível de zona D ou distrito, seria muito bom. A gente está conversando com um pessoal que eu acho que alguns de vocês já conhecem, que é o pessoal do Radar Covid, para ver se consegue dados de mobilidade desagregados na região metropolitana de São Paulo ou no município de São Paulo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui aberto a perguntas. Algumas a Tainá já deve ter respondido. Essa coisa de fazer apresentação que tem dois autores, um fica respondendo, outro apresentando, é muito século XXI isso. No open questions. Acho que, Cláudio, o que podemos fazer? Super obrigada. Acho que seria super bom, talvez, para a gente começar, como a gente pediu para o Edu, a gente começar com os comentários do Edu, e aí a gente um pouco, depois de reagir ao Edu, a gente pode entrar, tem muitas pessoas que estão enviando perguntas, então a gente depois pode moderar uma discussão mais interativa com todo mundo que está com a gente. Então, vamos primeiro começar com o Edu e depois a gente continua. Ok, ótimo. Vou ligar aqui. Já peguei minha caneta para anotar os comentários. Muito obrigado, Eduardo, por obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Foi realmente um prazer ver a apresentação. É um estudo muito, muito interessante. Eu acho que é
é uma frente de pesquisa que vocês estão abrindo que é extremamente importante para as políticas públicas e para o debate público atualmente, mas também pode ter outros desenrolares depois por conta de estudos urbanos propriamente, né? Então, vou fazer observações totalmente externas ao trabalho, né? Daquele tipo de, usando aqui o meu papel, que é aquele papel que o cientista social adora fazer, que é cruzar as pernas na televisão e dar ideias gerais para os outros implementarem, né? Acho que tem uma... e as minhas observações vão todas na direção de tentar ajudar a tornar o modelo mais próximo incorporar outras dimensões que vocês ainda não incorporaram no modelo, né? A primeira delas é óbvia e você já citou, que é a ideia da inflexão ao longo do trajeto, né? Ao menos escolhendo parâmetros específicos, tudo isso, na verdade, os trajetos são são múltiplos, né? Então é muito difícil especificar isso de maneira precisa para cada par de caselas, né? Para cada casela ou para cada par de origem e destino na OD, mas é possível criar umas tipologias, tentar criar umas tipologias e dar um chute de parâmetros de infecção para certos tipos de trajeto. E aí a dimensão dos modais se torna trazida para análise, né? Porque eu acho que os modais são uma das questões principais a serem testados aqui, agora especificamente com essa coisa do rodízio municipal, numa versão mais radical, que acaba jogando as pessoas todas dentro do transporte público, e pode ter um efeito pior, na verdade, do que deixar as pessoas circularem de carro, né? Então, eu acho que pensar como trabalhar isso nos diferentes modais, pelo menos nos 3 modais principais, né? Rodoviário, individual, público e até, né? Porque 30% dos deslocamentos são não motorizados e isso tem efeito também pode também ter efeito sobre o espalhamento da doença, né? Depois, essa coisa eu tinha notado aqui logo no início, também uma observação típica de ciência social, né? A separação dos grupos sociais, eu acho que vocês já estão fazendo isso. Acho que é possível pensar betas e gamas, acho que vale a pena pensar, dar uma chutada, dar uma estimada, ver a sensibilidade do modelo a betas e gamas diferentes, né? Tanto pensando que as pessoas têm acesso diferente ao isolamento e à proteção, quanto as pessoas têm acesso diferente ao serviço de saúde e vão ter a doença de maneira mais grave, diferentemente, né? Então, estimar não só um grupo social se desloca e não outro, que eu acho que é uma boa hipótese, porque o que a gente está caminhando justamente é para ter um isolamento que é um isolamento muito mais das classes A e B e muito mais deslocamento das outras classes sociais, mas pensar parâmetros diferentes e estimar, uma vez que se vocês produzirem um modelo, não é difícil jogar com isso dentro do modelo. E uma última observação era que talvez uma análise mais fina do território da metrópole pode ajudar vocês a especificar essas coisas todas melhor, né? Por exemplo, as cartografias, a gente tem cartografias de favela para a região metropolitana de São Paulo. Sim. Né? Sim. Então, se criar a hipótese de que ter como parâmetro que origens, quem mora em favela, que tem um deslocamento iniciado numa área, numa zona D que tem mais de 30% da população em favela, vai ter um gama assim assado e vai ter um beta assim assado, né? E tentar pensar como é que esse negócio pode acontecer. Há também as informações do censo permitem que vocês espacializem em densidade demográfica e densidade residencial, para além de favela, né? Assim como a proporção das pessoas naquela zona D que moram em apartamento e que moram em casa. Também é uma coisa que pode também ajudar a especificar diferentemente.
Com isso, talvez vocês fiquem com um modelo que é mais sensível não só às diferenças entre as zonas, mas também as diferenças do território como um todo, no sentido mais macro, né? De pensar as periferias como periferias, porque por enquanto é um grid. Eu entendo perfeitamente que isso é uma coisa totalmente necessária para fazer o modelo, mas ele é um grid indiferenciado, no sentido de que qualquer célula produz a mesma probabilidade da pessoa ser infectada se ela está saindo daquela célula ou está chegando naquela célula. E a gente tem informações demográficas no espaço bem finas que podem ajudar vocês a que esses chutes dos parâmetros não sejam tão chutados. Tão chutados. Mas, enfim, parabéns, e obrigado. Acho que é um trabalho muito, muito interessante, muito legal. Obrigado, Eduardo. Eu vou fazer um comentário e uma pergunta. Eu gosto muito da ideia de separar esses betas e gamas por classe social, porque, bem ou mal, os microdados da OD são legais porque eles são ricos do ponto de vista de características socioeconômicas. Então, dá para fazer isso. Isso é legal de fazer. Sobre espacialização, já que você está aqui, eu vou te perguntar uma coisa porque eu não sei. Eu conheço os shapefiles de favelas, e eu acho que até o Centro de Estudos da Metrópole que mantém o shapefile de favelas. Eu não abri o shapefile para ver, mas vocês têm mapeamento das estruturas internas da favela? Ou as favelas elas aparecem como manchas específicas dentro do universo urbano? São manchas. São manchas. A gente chegou a baixar os shapes de favelas e cruzar justamente os lat long da pesquisa OD com o shape de favela, né? Para fazer essa intersecção das camadas. Só que como a OD ela é amostral e tudo mais, a gente pegou muito pouca intersecção. Então, por isso que a gente acabou não conseguindo usar esses dados do shapefile, né? Dos polígonos das favelas para o tipo de deslocamento, e aí a gente optou por usar os próprios microdados da OD, porque lá tem a classificação Brasil, então tem classe A, B, C e D e E. Então foi uma tentativa de sair por aí, porque não dava intersecção quase. Não, intersecção não vai dar, porque as favelas são, sobretudo em São Paulo, a grande maioria das favelas é muito pequenininha, né? Mas você consegue fazer por overlay, você consegue jogar a informação da população favelada e características médias que vocês achem importantes, densidade domiciliar da favela, por exemplo, jogar na zona OD respectiva àquelas favelas. Vai ter muitas zonas OD que não vai ter, sobretudo no centro expandido, exceto Paraisópolis, o resto tudo vai ser população favelada zero, ou muito próxima de zero. Mas você vai ter muitas regiões em que você vai ter uma população favelada expressiva dentro da zona D, mesmo a zona D sendo grande. Aí você pode criar uma hipótese com relação a isso, entendeu? Talvez talvez a espacialização natural seja a zona OD ao invés dos quadradinhos. A gente pode pensar nisso, porque aí a gente consegue fazer umas coisas. Já que eu estou aproveitando, já que eu consegui pegar você aqui para conversar, existe alguém que tenha feito a espacialização do desenho interno das favelas no Brasil? Porque eu sei que no Rio tinha uma discussão sobre isso, mas eles nunca vi. Na verdade, as coisas do Rio eu nunca consigo ver direito. Então, eu não sei, tem? Olha, o que tem a nível do Brasil inteiro é um estudo que nós fizemos para o Ministério das Cidades. Esse negócio começou, é uma história meio longa, mas começou com a Prefeitura de São Paulo, com essa base de favelas, que era, na verdade, uma base em papel que a Prefeitura mantém, que estava desenhadinha num MOC, no Mapa Oficial da Cidade, num único exemplar que ficava lá no setor de habitação precária da Secretaria de Habitação. E inclusive, tinha um apelido, que era o MOC do Marcão, porque o Marcão era a pessoa que tinha desenhado ali as favelas e mantinha aquele desenho das favelas. Então, em 2002, a gente foi chamado pela Prefeitura para fazer a digitalização, para ajudar a fazer a digitalização desse mapa. E aí o CEM fez junto com a Prefeitura e virou o Mapa Oficial de Favelas da cidade de São Paulo. Aí o Ministério da Cidade soube que a gente tinha feito isso e pediu para a gente fazer alguma coisa para o Brasil similar, o que é completamente impossível, porque não existe um mapa em papel desenhado já. Não existe um mapa do Marcão para os outros lugares. Mapa do Marcão para os outros lugares.
Tá faltando um Marcão nas outras prefeituras. Então, a gente criou uma metodologia, que é uma metodologia estimativa, usando análise discriminante dos setores censitários, comparando setores subnormais com setores não especiais do IBGE e reclassificando como precários os setores não especiais que são socialmente similares aos subnormais daquele município ou daquela região metropolitana. Então, a gente reclassificou, e aí chegou no dobro da população. Mas isso foi feito para o censo 2000. Aí depois, para o censo 2010, a Emplasa contratou o CEM para repetir isso para as regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Então, isso está feito para o estado de São Paulo, para as 4 regiões metropolitanas, uma reclassificação dos setores. Então, a gente tem os polígonos das favelas, do que seriam, que a gente chama de assentamentos precários, que é a soma dos setores precários com os subnormais, setores subnormais. E isso está feito, só que é um polígono. Então, como eles são muito menores, vocês conseguem projetar para o grid, seja para a zona D. Vocês conseguem botar para o... Mas tem outros dados do censo que vale talvez olhar, dados do setor censitário e da amostra, porque como a zona D é grande, né, que talvez sejam úteis, como a proporção dos domicílios que são em apartamento, que são em casa, densidade domiciliar, que é uma das coisas que é central para definir o déficit, porque tem uma parte do problema do contágio do Covid que não está só dentro de favela, que é densidade habitacional excessiva, né? Adensamento excessivo. Sim. E que está fora das favelas também. Tem pessoas demais dentro do... E aí tem parâmetros para isso que a Fundação João Pinheiro calcula, e vocês podem usar os parâmetros deles como benchmark para considerar que é elevado e trazer essa informação também para diferenciar o espaço. Puxa, muito obrigado, Eduardo. E eu vou mandar mais e-mails para você, para conhecer um pouquinho mais o banco de dados. Só uma última coisa. A gente fez um projeto, o CEM fez um projeto que acabou 2 anos atrás com uma unidade da UCL em Londres, chamada CASA, que é um projeto chamado Projeto Resolution, né? Isso. Então, com a Mariana, e foi, na verdade, o projeto que trouxe a Mariana para o CEM. A partir desse projeto é que a Mariana entrou no CEM. E nesse projeto, uma das partes do projeto era um modelo baseado em agentes de mobilidade urbana em São Paulo, que foi feito pelo pessoal do INPE. Então, talvez ajude vocês também. Eu posso falar com a Mariana, sim, verdade. Obrigado, Eduardo. Poxa, comentários muito bem-vindos e a gente vai pensar bastante sobre eles. Legal, prazer. Cláudio, vamos abrir então agora para ver se as pessoas... Eu sei que muitas pessoas enviaram alguns esclarecimentos mais técnicos no chat, mas eu queria um pouco voltar, porque vocês passaram por vários cenários. Estava olhando o relatório agora da prefeitura, só para dizer, comparado com o que vocês estão fazendo nas projeções, estava lembrando um pouco... no último relatório que eu vi do boletim epidemiológico da prefeitura, o 23 de abril, tínhamos 2.553 óbitos de Covid estimados, uma parte confirmados, porque houve testes confirmatórios, uma parte esses óbitos são óbitos por sistema respiratório agudo, que são casos suspeitos, mas não temos confirmação. Então, mais ou menos, se a gente pensa que as medidas de distanciamento começaram 13 de março e a primeira infecção foi 25 de fevereiro, até esse dia a gente chegou em 2.553 mortes. Então, só para entender um pouco, voltando aos cenários que vocês fizeram, os cenários, qual cenário parece com esse perfil de óbitos? Parece que sugere o quê? Os dados, imagino que vocês tenham olhado um pouco, procurado ajustar um modelo
pensando no que a gente está detectando, mas também pensando no problema grande que a gente tem de mensuração dos óbitos e das infecções, porque a gente não está conseguindo, isso não é uma questão muito fácil dentro do contexto no qual vivimos. Então, a Tainá está querendo falar. Sim. Acho que eu posso... Fala, Tainá. Eu estava mais com a mão na massa. Lorena, o nosso modelo, se você puder voltar, Lucinda, naquela que tem as caixinhas. As caixinhas? Estou chegando lá. Lá do CEIR, isso. A gente coloca todo mundo junto nessa caixinha de recuperados. Então, a gente não está colocando para dentro desse modelo aqui os óbitos. Qualidade. A gente está tentando agora expandir esse modelo para um modelo do paper da Itália, que aí ele já considera a mortalidade. Então, acho que pode passar, assim, a nossa grande dificuldade é de conseguir aderir nosso modelo à realidade de número de infectados, que seria o nosso principal resultado. E aí, todos os nossos problemas de subnotificação e talvez de uma subnotificação diferencial entre as regiões da cidade e tudo mais. Então, a gente até conseguiu uma parceria, teve reunião semana passada, está conseguindo os acessos ainda com o pessoal do Radar Covid, que tem os dados de micromobilidade por conta dos celulares, tem todos os dados de óbitos que vêm do sistema dos cartórios, para a gente tentar criar esse painel de infecções e de óbitos, e aí, com isso, calibrar o nosso modelo. Se você puder ir, Lucinda, no modelo que tem o mapinha da cidade de São Paulo, nesses boletins epidemiológicos, Lorena, que a Secretaria... lembrei, peraí. Pode falar do que eu chego lá. Eles, às vezes, trazem... Então, foi que a gente encontrou, que tem um mapa, que é esse mapinha à esquerda aí. Que tem um mapa de casos, e aí casos infectados, né, não de óbitos, em cada um dos distritos da cidade de São Paulo, né? Esse foi o melhor dado que a gente conseguiu espacializado, porque além da subnotificação, a gente normalmente tem o dado para a cidade de São Paulo, e isso para a gente não... Claro que interessa, mas a ideia também é conseguir alguma aderência regional. Então, a gente está nessa dificuldade de criar um painel para poder pelo menos ter 2 pontos para ligar uma coisa na outra, e hoje o que a gente tem são esses dados, que é uma fotografia, e para os de óbitos, sim, a gente tem um painel, e aí teria que entender essa taxa de mortalidade com todas as especificidades que o Eduardo colocou, né, da própria dinâmica territorial da região metropolitana. Não sei se eu respondi, eu fiquei... Sim, respondeu. Eu só estou procurando, porque sempre estou procurando pensar. Uma das coisas que estou percebendo muito com o Covid é que estamos em um momento onde estamos inundados com a informação e precisamos sempre como ajudar as pessoas a entender os estudos que estamos estudando, tem um grau de 1000 problemas de inferência neste momento. Estamos fazendo o melhor dentro de muitas dificuldades, mas eu sempre procuro a gente fazer alguns pontes para a gente precisar entender como estamos. Então, estava só para, nesse mesmo relatório, eles relatam, 23 de abril, só para dar os números, 4.342 casos de Covid e de todos os outros síndromes respiratórios, 3.249, tem, então, 7.000 casos e na investigação. Então, a gente tem mais ou menos, neste momento, temos 7.000 casos já mais altamente confirmados e 7.000 em investigação. Então, a gente está mais ou menos 14.000 no final de abril. Claro que isso já mudou. Então, só para procurar entender dentro esses cenários, onde a gente está, para lembrar um pouco as pessoas onde estamos.
O que eu acho que a gente vai fazer, o que a gente ainda não fez, tem a questão, a Tainá apontou para a questão da subnotificação, mas eu acho que o passo que a gente vai fazer, quando a gente tiver com os tráfegos da cidade mais amarrados, é calibrar o processo do CIR ou da extensão em cima de alguma variável observada. Eu, pessoalmente, acho que o caminho para a gente calibrar vai ser em cima de óbitos, porque a gente reduz um pouco o problema da subnotificação. É menor do que no caso de infecção. Mas esse é o passo onde a gente está. Então, a gente queria mesmo um teste de conceito, onde a gente via um modelo e via como as partes móveis se encaixavam. Agora a gente vai trocando as partes móveis para chegar mais perto dos números onde a gente está observando. Então, só a segunda coisa que estava pensando. A outra questão que pensei um pouco interessante seria vocês terem esse mapa ligado à parte industrial e à parte de serviços e comércios. Tem como fazer uma correlação de onde tem mais pessoas indo para lugares industriais e pessoas indo para serviços e comércios. E me parece, ia fazer como uma sugestão, dado que não temos fechamento de indústrias como política oficial implantada no Estado, isso poderia ser uma questão interessante para a gente procurar entender. Esperamos ter mais viagens, pessoas que estavam viajando para serviços de comércio e indústria, comércio e serviços não essenciais, essas viagens deveriam diminuir, e as viagens para a indústria, porque a indústria não foi fechada, deveriam continuar. Então, talvez a gente poderia trazer algumas trajetórias de alguns eixos de contaminação, onde suspeitamos que as infecções deveriam ser mais altas em algumas lugares de trânsito que em outras, de trajetórias. Não sei. Isso é muito legal, porque a gente não apenas tem as socioeconômicas da viagem, mas a gente tem as motivações da viagem. Então, a gente tem se a viagem é para educação, se a viagem é para trabalho, dependendo de por trabalho é indústria, comércio, outras atividades. Então, a gente pode chegar e desligar a viagem específica. Essa aqui de educação, fechou a escola, desliga todas as de educação. Desliga a indústria, desliga todas essas viagens. Todas essas coisas dentro da base OD a gente consegue fazer bem legal com base no que a gente tem. Edu, você quer comentar mais ou vamos abrir para perguntas a ver o que? Não, eu acho que eu já falei demais, agora tem que deixar as pessoas também. Ok, então vamos abrir aqui. Tem uma pergunta que não foi aberta ainda, respondida da Fabiana, e eu estou vendo que o Moacir está com uma pergunta. Então, Fabiana, não sei se você quer... Estou liberando o microfone, depois Moacir. Oi, professora. Sim? Oi, Fabiana. Oi, professor, boa noite. Não, boa noite. A pergunta é bem essa mesmo. Eu estou no grupo da Lorena, que não sei se ela explicou, perdi o comecinho da apresentação, mas alguns estudos dos que a gente está lendo, a maioria deles, né, são baseados nessa modelagem SIR ou SEIR, como o seu. E tem um que particularmente chama atenção, ainda está no preprint, né, como a maioria desses, mas ele propõe uma estratégia pensando num cenário em que você vai começar a abertura. Depois que o pico tiver passado, claro, dado que você está pensando na abertura, ele propõe uma estratégia baseada em zonas, né? Que é aquilo, você reparte a cidade ou a região em nós, e aí cada zona são N nós, e aí tem alguns parâmetros que você tem que definir, e aí você fecha só a zona que tiver um nó contaminado, enfim, dá para você adotar várias estratégias de aumentar a eficiência do combate à doença propriamente, né? Se você tem essa divisão em zonas, você pode fazer pooled testing e outras coisas. E aí eles defendem que isso é uma alternativa que dá mais resiliência ao combate à pandemia, comparado a alternativas, por exemplo, baseadas no distanciamento por local de trabalho, ou por domicílio, ou até mesmo por distância a partir do domicílio, né? Tem uma simulação comparando a eficiência dessas duas estratégias, a estratégia baseada em zona e a estratégia baseada na distância do domicílio. E aí eu queria saber o que você acha sobre
esse tipo de modelagem, se chegou a ver alguma coisa nesse sentido até agora, e qual a viabilidade da gente tentar uma estratégia dessa para a cidade de São Paulo, por exemplo, que é um dos epicentros hoje no país, né? Bom, eu acho que assim, a gente tem, eu vejo, existem algumas abordagens que se diferenciam dependendo do objetivo que elas estão tentando, né, do que elas estão se pretendendo. Tem algumas abordagens que são muito mais focadas em você obter uma predição razoável sobre qual é o caminho futuro da infecção na cidade de São Paulo, e você tem outros que são baseados em modelos um pouco mais rebuscados, que vão tentar amarrar essa predição como um resultado de algum mecanismo subjacente. Então, o nosso foco dentro dos modelos é sempre procurar a família de modelos que está mais voltada a gerar essas predições como um modelo subjacente, porque aí fica muito fácil a gente amarrar, quer dizer, fica fácil a gente amarrar a nossa espacialização e a nossa rede de transporte nesse mecanismo subjacente de infecção. Então, eu não sei exatamente ele parece ser interessante, esse modelo que você falou, pelo que eu estou ouvindo, ele parece ser interessante no momento em que a gente passar a ter não apenas o D para ponto A para o ponto B, mas também o caminho pelo qual você vai do ponto A ao ponto B. Porque se você vai fechar em nós, não apenas você está preocupado com as pessoas que vão no nó, mas as pessoas que passam pelo nó. Mas eu estou assim, toda a referência é muito bem-vinda. Se você depois puder jogar aqui no chat do Zoom, a gente gostaria de ver para olhar. Às vezes eu posso não ter visto o modelo. Então, assim, eu fico meio receoso de dar uma opinião sobre o modelo, especialmente porque ele tem alguns pressupostos aí que vão envolver. Obrigado, Fabiana. Vão ter alguns pressupostos que vão além do que a gente já fez. Mas eu acho que essa estrutura de rede na cidade, ela vai ser em algum momento importante aqui para uma estratégia de saída, e a gente pode tentar modelar isso de alguma forma. Só complementando que acho que, claro que a gente tem que olhar com bem mais calma, né? Entender a metodologia, mas a OD permite que a gente realmente entenda quais são os fluxos dentro da cidade, e aí onde deveriam ser cortados os fluxos, ou como você cria macrozonas que poderiam você não deixa que as pessoas saiam dessas macrozonas. Acho que isso, com os dados, dá para simular. Daria um trabalhinho ali para entender, mas acho que daria para fazer sim. O meu questionamento foi mais no sentido de que parece que nos cenários que vocês simularam, parece que a homogeneidade no lockdown, vamos dizer assim, é importante para conter o espalhamento da doença, né? Então, não sei, confrontar isso com esse modelo baseado em zona parece muito interessante. Justamente porque pode falar, Tainara, depois falou. Ali no cenário de zonas, até um pouco pela característica da viagem que a pessoa de classe social C, D e E faz versus a característica da viagem que a pessoa de zona A e B faz. Cláudio, se você puder voltar naquele mapinha que tem um gráfico, embaixo tem 6 mapas. Então, ali você vê que as classes mais pobres, elas estão mais na periferia. E aí, estando mais na periferia, elas se deslocam muito mais. De forma que elas meio que fazem com que o vírus circule pela cidade inteira. Ao passo que as classes A e B, elas têm uma circulação muito mais restrita. Então, esses mapas ilustram essa mancha, né? A mancha dos deslocamentos de origem e destinos das duas classes. Então, você vê realmente... Só para explicar para quem nos está ouvindo, porque não, sempre tem diferentes grupos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são o quê? Só para... claro. Essas são as classes sociais, desculpa. Então, 1 2 é B, 3 é C, C1 e C2, e D e E. Tá? Então, são as classes sociais que tem... Então, a gente tem esse dado pela pesquisa OD. Isso que é uma coisa legal da pesquisa OD.
Então, a gente consegue, dá para ver um pouco isso, né? Essa questão de quanto as pessoas se deslocam pela região metropolitana. Isso é muito diferente dada a classe social das pessoas. Uma coisa que quando a gente fala de deslocamento homogêneo, a gente estava falando um pouco de deslocamento social homogêneo na dimensão socioeconômica. A gente não pensou em simular muito deslocamentos heterogêneos por região geográfica. Mas tem muito recorte que a gente pode fazer aí a hora que a gente pensa nesse problema do jeito certo. Tanto na dimensão de motivação, quanto na dimensão de atividade econômica, quanto na dimensão geográfica. Acho que essas coisas são imediatas. A coisa da rede urbana, você entender ela como nós e você fazer fechamentos em nós específicos, aí a gente precisa subir o modelo, precisa tirar ele e pensar um pouco mais. Entendi. Ok. Vamos tentar começar com a pergunta do Moacir agora. Moacir? Sim, só um minutinho, por favor. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo perfeito. A pergunta que eu fiz era mais ou menos o seguinte, né? Pelo mapa que eu vi de vocês, tá mais do que evidente que a gente está cada vez mais próximo de uma situação de contágio que vai exaurir o equipamento de saúde da cidade de São Paulo. E aí a pergunta é, com base nos dados, no modelo que vocês desenvolveram, hoje já é possível se dizer que a prefeitura tem condições de tomar a decisão de decretar o lockdown de maneira efetiva, ou pelo modelo isso não é ainda possível ser dito? Ou está fora da capacidade do modelo predizer isso? Eu estou supondo, acho que é uma suposição que a gente tem visto por aí na mídia bastante, que essa decisão de lockdown ou não, ela vai estar muito relacionada com a exaustão da capacidade de leitos de UTI e de infraestrutura de saúde para lidar com os pacientes da Covid-19, junto com todas as outras doenças que ocorrem numa cidade da magnitude de São Paulo. A gente não tem aqui incorporado uma medida de capacidade de infraestrutura de saúde. Então, não tem como sair como um subproduto, e aí a gente poderia amarrar uma medida de política acionável. A gente não tem como amarrar aqui ainda um número de porcentagem da capacidade de UTI sendo utilizada. Eu acho que é a variável que está por trás, que deve estar registrando alto na decisão do pessoal sobre se vamos entrar em lockdown ou não. Só complementando, se você puder ir naquele nosso cenário de 90 dias, com a volta o biquinho? Tem a lombadinha, a gente... Tentei responder no chat. Tá aqui. O modelo, a gente conseguiria, por exemplo, zerar as viagens de uma zona para outra zona, e aí ficaria só com as viagens intra-zona, depois de um certo momento da contaminação. Isso faria com que você, como se cada célula fosse uma população fechada e a contaminação vai se dar só ali dentro. Você não vai ter esse espraiamento territorial. Dá para simular esse tipo de política e como isso seria efetivo. O que a gente fez aqui foi, por exemplo, reduzir 30% em 70% o número de viagens, deixando só 30% do número de viagens. Que era, acho que muito que o pessoal da medicina falava que o isolamento social deveria estar perto desses 70%, mas talvez o lockdown fosse um cenário de 90%, um cenário até mais restritivo e, de repente, combinado com o cenário. Então, eu reduzo por 50% durante 2 meses, e aí, depois desses 2 meses, eu faço mais 3 semanas de quase 100% das viagens reduzidas e depois vou abrindo gradativamente. A gente consegue colocar esse tipo de cenário para dentro do modelo para falar quando a gente tem que fazer um lockdown. Acho que esse era o ponto do Cláudio. Assim, Exatamente.
a partir desse dia precisa de um lockdown. O modelo pode falar o que poderia acontecer com essa curva de contágio se fosse aplicado um lockdown por 30 dias. Então, eu só vou colocar uma questão que também estamos lendo muito nesses esses estudos sobre os modelos, é a questão comportamental, não? Porque é muito difícil nós estudar como vocês estão falando, o difícil é a dinâmica em Tóquio, pensando culturalmente, tudo as questões culturais que são muito diferentes em diferentes lugares e como esses poderiam estar esses modelos têm um fator cultural que pode estar fazer muita diferença na forma que a gente está pensando em aprender desses modelos, mas também as limitações desses modelos. E a outra questão que eu tenho visto que tem me chamado a atenção, a gente tem discutido, eu não vou achar a referência fácil aqui agora, mas uma sugestão é que uma questão que vocês são economistas, então sempre economistas adoram de learning effects, não? Então a gente acredita que as pessoas são racionais no modelo que a gente começa a introduzir informação, isso muda o comportamento das viagens das pessoas. Então fico pensando, e a gente tem lido alguns trabalhos que procuram incorporar que diferentes sectores da sociedade aprendem e reagem à informação de formas diferenciadas. Então, o aspecto comportamental pode ser modelado para explicar cenários. Essas são algumas coisas. Não sei se vocês têm pensado, debatido isso dos modelos que se estão utilizando ao longo dos países, essa questão cultural, como corrigir os modelos para isso. Então, assim, eu acho que isso é uma das razões também pelas quais a gente, pelo menos quando a gente estava conversando isso, eu achei que o cenário, o fim de isolamento social era alguma coisa importante, não apenas para refletir um debate político que a gente vê por aí, mas também para refletir o fato que a gente vive numa sociedade que tem um nível de social trust bem baixo. Isso significa que a chance das pessoas voluntariamente desencanarem e pararem de seguir medidas de lockdown ou medidas de isolamento social a partir de um determinado ponto de tempo é uma possibilidade real. As pessoas simplesmente pararem de fazer isso. A gente não pensou em formalizar alguma coisa específica. Eu já vi algumas pessoas tentando fazer modelos onde o opportunity cost das pessoas é menor, maior, isso faz com que ela vai sair ou não vai sair. Eu já vi algumas coisas, mas ainda são muito preliminares. Uma das razões também pelas quais a gente gostaria de ter os dados do Covid Radar, pelo menos ao meu ver, é que, tendo os dados do Covid Radar, a gente não vai precisar fazer uma modelagem do comportamento das pessoas, a gente assume aquele padrão de mobilidade do Covid Radar como dado. E, tipo, aquele comportamento que é dado lá é o resultado de todas as maluquices e todos os processos de a coleta de informação dos consumidores, dos indivíduos. Por isso que a gente está muito, assim, vai ser muito legal o dia que a gente conseguir pegar esse banco de dados e tentar amarrar o fluxo da cidade do jeito bem perto do que a gente está observando hoje em dia. Entendi. Fernando está com uma pergunta. Só complementar, sim. Lorena. Posso só... Sim, claro. Eu acho que é isso. Os dados do Covid Radar vão ajudar muito a gente a modelar como se deu o padrão de viagens em cada localidade da cidade, porque eles têm os celulares, mas essa questão cultural e talvez de higienização, uso de máscaras, como você trata isso dentro de casa, a questão da densidade populacional, residencial, isso a gente não consegue ver por esses dados, mas talvez isso esteja muito relacionado com as classes sociais e com o poder aquisitivo das pessoas. Então, talvez se a gente colocar taxas de contágio diferenciadas
por densidade ou por proporção de favela, ou algumas coisas que o Edu Marques deu de ideia para a gente, de alguma maneira a gente leva essas questões comportamentais e culturais em consideração. Ok, ótimo. Fernando, você quer perguntar? Acho que permitia falar, então acho que... Fernando? O dedo no botão, não tenho perguntas, estou aprendendo. Fernando respondeu. Ok. Eu ia dizer assim, eu acho que os dados de geo de celular são interessantes, mas também a gente sempre tem que ponderar, não? Porque é exatamente o que estamos dizendo, que a gente está procurando utilizar mobilidade para inferir comportamento que é individual, de lavar as mãos, usar a máscara, é muito difícil. Por isso que mais dados que dão os mesmos resultados nos dão mais confiança. Com certeza. Com não? certeza. Ok, então estamos vindo aqui. O Tadeu, eu estou lendo aqui, eu vi que tem algumas trocas aqui, eu não consegui acompanhar elas todas porque estava tão animado querendo fazer algumas perguntas, mas eu vi que tinha algumas perguntas, eu não sei se vocês querem resumir para todo mundo o que foi trocado no chat. O Júlio César levantou sobre algumas pesquisas que ele está fazendo sobre o Rio de Janeiro, e o Tadeu, eu não sei se vocês querem socializar para a gente discutir alguns dos que foi discutido no webinar chat, mas eu vou ler aqui um que vi do Tadeu. Tadeu está dizendo: lidei com os dados da pesquisa de OD de Jundiaí, me deparei com uma dificuldade muito grande de lidar com os dados socioeconômicos que ela apresentava. A extrapolação dos dados ficava muito distantes das informações que tínhamos sobre renda e trabalho. Então, não sei se vocês gostariam de comentar sobre isso. Eu gostaria simplesmente assim, eu tenho uma vontade, a gente está fazendo um projeto para a FAPESP, para construir um repositório de dados. Uma das bases de dados que eu quero ter é esses microdados de pesquisas origem e destino. Eu tenho algumas, mas eu nunca olhei a de Jundiaí especificamente. Se você puder um dia depois nos passar o link para esses microdados, eles seriam muito úteis. O que a gente sabe, o que a gente conhece é os da região metropolitana de São Paulo. Eles costumam ser muito bons do ponto de vista do desenho amostral, ser bem feitinho de forma a replicar os features que a gente tem de outros bancos de dados. Então, se você pega a ponderação certinha da OAB de São Paulo, dá os números que a gente vê por aí, como seria do censo, da PNAD. Agora, tem uma variação muito grande sobre como essas pesquisas OD elas são feitas. Então, eu não tenho muito como fazer. Mas aí eu vou mandar meu e-mail aqui no chat. Se você puder mandar para mim, Tadeu, eu agradeceria bastante. Essas bases de dados de pesquisa OD e microdados têm muita informação legal e eu acho muito pouco utilizada em pesquisa em ciência social em geral. A gente consegue até tirar dados de trabalho informal pela pesquisa OD. É muito legal, tem muita coisa boa. Que, pelo menos, e a amostragem para a região metropolitana de São Paulo não costuma ser ruim. A Daniela está falando que as outras são muito ruins. É aquela arte de fazer pesquisa de campo. Se você trabalha com um grupo que tem a manha de saber fazer pesquisa de campo, o negócio fica muito bom. Às vezes tem muita gente que não faz a coisa ficar do jeito tão legal assim. Eu tenho a do Rio, eu tenho a antiga. Diz a lenda lá, o Instituto, como é que é o nome lá? Instituto Pereira Passos. Instituto Pereira Passos está dizendo que vai sair uma nova há alguns anos. Eu nunca vi os microdados dessa pesquisa. A antiga aparecia, mas também eu não entrei na profundidade. Eu não tenho conhecimento da do Rio do jeito que eu tenho da de São Paulo.
Então, vamos ver aqui. E a outra pergunta que eu vi aqui um pouquinho, não sei se vocês querem comentar sobre o que o Júlio César tinha levantado e os comentários que foram trocados. Ixi, Tainá, você que estava acompanhando os comentários, eu devia estar apresentando essa hora. Eu vou ver, porque tem question and answers e tem o chat. Só. Do Júlio César lá em cima, vamos voltar. Tudo lá em cima. A ver, eu tinha visto que você tinha respondido já uma pergunta aqui no João Moraes. Qual é o tamanho da limitação para o modelo, principalmente para a periferia de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo, o fato da unidade da análise ser a zona OD ou não uma informação mais detalhada do território como sector censitário? E aí ele perguntou depois, foram considerados, e se sim, como a diferença entre os modos de viagem e a consequente diferença em probabilidade de contágio entre transporte individual e transporte público? Também respondi, mas que a gente não leva, isso não entra no nosso modelo porque a gente só considera as zonas, a gente não está considerando essa transmissão no trajeto. Então é uma limitação que o Cláudio até colocou na apresentação. Eu acho que tem um ponto do João Moraes que talvez a gente tenha que pensar um pouco, que é a questão do fato da pesquisa OD, a amostragem domiciliar é uma amostragem. Então, quando a gente vai para unidades geográficas mais apertadinhas, talvez essa amostragem não seja tão fina. Então, talvez uma análise, se a gente... E aí, os comentários do Eduardo valem nesse sentido, se a gente fizer uma agregação por zona OD, a gente mitiga um pouco o problema de sampling que a gente tem, especialmente quando a gente abaixa muito. É uma coisa a pensar. E aí, muito obrigado, João, porque é uma coisa a gente a trabalhar. Ok, ótimo. Eu estou só vendo aqui que tem vários professores do departamento, incluindo o Jonathan Phillips, que tem trabalhado muito com a Tainá. Depois então, o Jonathan na fogueira. Exato. Então vamos colocar o Jonathan, porque o Jonathan trabalha com essas coisas. Não sei se ele queria fazer uma pergunta, mas eu vou colocar ele em viva voz para ver ele palpitar. Jonathan, você gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta? No pressure. You can ask in English also. Sim. Ele é ótimo em português. Não? Está em silêncio. Acho que não permiti ele falar, não? Ok. Então está mais silencioso hoje. Ou não está funcionando o microfone, talvez. Bom, Edu, você pensou em algumas coisas para reagir que você queria colocar? Eu pensei que seria muito importante, já que vocês fizeram, a gente lembrar todo mundo dos sites. Então, alguns sites, se as pessoas querem seguir o trabalho de vocês e as ferramentas onde vocês, algumas das coisas que vocês trabalharam, se vocês poderiam, depois talvez alguém digitar, sempre olhar o site do Center, muitos recursos muito importantes para quem está interessado, mas para quem não conhece e quer saber mais sobre esta pesquisa, onde podem achar vocês ou achar o estudo, achar mais informações, se vocês têm algum lugar específico? A gente ainda não está divulgando os resultados, porque vocês devem estar vendo, é uma coisa muito polêmica. A gente vê na mídia social muita polêmica sobre números de epidemias. Então, assim, coisas tipo quando a gente está aqui, por exemplo, num ambiente acadêmico, num ambiente controlado, a gente fala X mil mortes. Beleza, todo mundo entende, tem um substrato comum que entende que isso é um ambiente acadêmico, condicional, um monte de premissas. Então, a gente está com um receio grande desses números aparecerem de uma forma mais ampla. O que a gente estava fazendo, na verdade,
quase consegui deixar pronto no começo da semana era colocar um pouco esses resultados, os mapinhas sendo gerados automaticamente num site, usando o Shine do R. Só que, por alguma razão, o servidor do Shine não estava se dando bem com o arquivo que gerava as animações. Vai ter que esperar um pouquinho. Mas assim que a gente tiver uma versão que a gente esteja confortável com a apresentação dos números, a gente vai divulgar. Qualquer coisa, eu coloquei o meu e-mail lá, vou colocar meu e-mail aqui de novo no chat, e a gente está à disposição para bater papo, conversar, apresentar para outras plateias. Ótimo. Não, e é muito importante também porque quando estamos discutindo Covid, estamos discutindo vidas humanas, então temos que ter muito cuidado porque todo cuidado é pouco e todas as decisões são vidas. Eu posso acrescentar só uma coisinha, já que a gente está nos acréscimos? Sim, por favor. Eu adicionei aqui uma referência no chat que eu me lembrei ao longo da apresentação, ao longo das perguntas, que é um trabalho realizado por um pessoal lá da UF, da arquitetura da UF, em Niterói, no Rio de Janeiro, sobre mobilidade e classe social. Talvez ajude a formular, um método que não tem nada a ver com o de vocês, porque eles distribuíram o celular e analisaram para uma amostra de pessoas e analisaram e acompanharam o deslocamento das pessoas por celular, mas isso já tem alguns anos, isso tem uns 5 anos, 7 anos essa pesquisa, mas eles derivam uma série de conclusões com relação à mobilidade e grupo social que talvez ajude a ajustar esses betas, gamas e tal. Ótimo. Deixa eu pedir uma coisa, Lorena, porque a gente fica aqui conversando, às vezes as coisas ficam pingando aqui no Zoom. Eu sei que a hora que a gente sair do Zoom, essas coisas do chat, elas correm o risco de sumir. Então Já salvei. Bom que a gente guarde isso. Eu vou salvar o chat e mando para vocês. Para vocês terem o registro. Muito obrigado. Sim. O Radar Covid, se não me falha a memória, eu acho que a página inicial do projeto ela tem um formulário para se inscrever. E aí eles entram em contato para uma sessão de onboarding. A gente já fez a nossa onboarding, mas a gente ainda não chegou nos dados propriamente dito. Eu estou colocando... o Radar Covid é o grupo que está na Unesp, certo? Eu estou colocando só o site aqui para quem não conhece, esse é o site, certo? Não? É outro aqui. Não. Você tem fácil aí? Você tem fácil? Joga o link lá. Vou pegar. Okay. O Jonathan falou uma coisa legal sobre... tem que focar em identificar os trajetos e zonas mais arriscados, aproveitando o conteúdo espacial dos dados. Por exemplo, condicional no hotspot numa zona, em qual outra zona devemos tomar mais cuidado? Com certeza, eu acho que essa pode ser a espacialização que a gente vai ter que trabalhar com o trajeto. Eu e o Rodrigo, a gente tem um paper que a gente está falando sobre pedágio urbano e tráfego, que a gente faz um algoritmozinho de alocação de tráfego em diferentes zonas, que eu acho que a gente pode usar para esse tipo de trabalho. Acho que é uma extensão que pode ser legal de pensar aqui mais para frente. Eu não estou achando o link deles. Não? Deixa eu ver se eu... Eu posso mandar o e-mail da pessoa que é o ponto focal. Ótimo. Porque eles têm registrado... Vocês falam direto por e-mail com eles, acho que pode ser mais... Eles têm um interesse muito grande em parcerias acadêmicas. Então, assim, é um pessoal que gosta da conversa com a academia. Tem o cara responsável pela infraestrutura computacional é do IME. Então,
É da casa, digamos assim. Sim. Parece que o Glauco estava com acesso, Lorena. Você passou agora. Agora o Júlio César passou outro site. Eu acho que depois... É esse daqui, sim. Ótimo. Perfeito. A gente também... o que eu ia dizer uma das coisas que a gente está por a rede de pesquisa solidária em políticas públicas e sociedade, que estamos sendo apoiados por várias instituições, incluindo a USP, o CERN, a FGV. Uma das coisas que vamos a fazer em breve é lançar também no site, e a gente vai adicionar no site todos os lugares que temos identificado de centros importantes de referência com pesquisas e dados sobre Covid, porque uma das coisas que a gente está procurando fazer vamos focar na parte de ciência e os dados vamos compartilhar para a gente pensar juntos e trabalhar e discutir os modelos juntos. Então, estamos procurando fazer isso. E eu me comprometo, eu vou passar os dados para vocês dos que a gente tem codificado das medidas e ajudam talvez para depois essa legal. sugestão que fiz dos comércio e indústria. Ok. Ótimo, muito obrigado. Bom, Edu, Tainá, Cláudio, não sei se vocês têm palavras finais que vocês... Olha, pessoal, foi um prazer essa apresentação, muito legal, gostei muito do formato, gostei muito dos feedbacks, a gente tem muita coisa para pensar e são coisas muito valiosas, a gente sabe que vai ficar melhor. Muito obrigado. Essa é a ideia de a gente apresentar. Ótimo. Fantástico. Agradecemos a vocês. Super obrigada aos três. E as outras pessoas que já, a Denise e o Rodrigo, que estão sem as câmeras, mas estão aqui, não? Então, André, Denise e Rodrigo estão aí todos, não? Sim, todos. Super obrigada. Estamos aqui. Ok, obrigado. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.